Vejam, irmãos, vejam que forte. Vejam essa entrevista que o Papa Francisco concedeu antes de ser internado no hospital. O Papa Francisco disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado sem provas e que a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment injustamente. É mãos limpas. É uma excelente mulher. Declarações foram dadas a uma entrevista a um canal argentino gravada antes do Papa ter sido internado em Roma, na quarta-feira, por bronquite infecciosa. Na entrevista, o jornalista questionou Francisco sobre o chamado laifaring na América Latina. O termo é utilizado para se referir ao uso abusivo do sistema de justiça para a perseguição política a oponentes. O lawfare abre caminho nos meios de comunicação. Deve impedir que determinada pessoa chegue a um cargo. Então, o pessoal os desqualifica e mentem ali à suspeita de crime. Então faz-se todo um sumário enorme, onde se encontra a prova do crime. Mas para condenar basta o tamanho desse sumário. Onde está o crime aqui? Mas sim, parece que sim. Sim, condenar o Lula, disse o Papa. Francisco acrescentou falando de Brasil. O que aconteceu com a Dilma Rousseff? O jornalista disse que a ex-presidente sofreu impeachment em 2016 por um ato administrativo menor. O Papa então disse: uma mulher de mãos limpas, uma excelente mulher. O Papa Francisco também citou o termo jurídico fumus delicti, que diz a respeito à comprovação ou indício de um crime. Às vezes a fumaça do crime te leva ao fogo do crime. Às vezes é uma fumaça que se perde porque não tem fundamento, disse ele. Por fim, o jornalista disse que inocentes são condenados no Brasil. Isso aconteceu nos dois casos, disse o Papa Francisco, referindo-se a Lula e Dilma Rousseff. Lula foi condenado em 2017, em primeira instância, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. No ano seguinte, a decisão foi confirmada em segunda instância. Em 2021, o processo contra o petista foram anulados por questões técnicas pelo Supremo Tribunal. O ministério Edson Fachin anulou as condenações pela Justiça Federal do Paraná, por entender que a 11ª Vara de Curitiba não tinha competência para analisar os casos, que deveriam ser analisados no Distrito Federal. Além disso, então, o juiz responsável pelo caso, Sérgio Moro, atualmente senador, foi considerado parcial. No caso de Dilma Rousseff, ela sofreu impeachment em 2016, após todo o processo ter ocorrido na Câmara dos Deputados e no Senado. Os parlamentos entenderam que o ex-presidente cometeu o crime de responsabilidade contra a lei orçamentária, por causa das chamadas pedaladas fiscais, o atraso de repasses do governo para os bancos públicos.